Olá pessoal, tudo bem? Chegou o momento da nossa oficina gourmet. Esse momento é muito legal. E aqui com a gente, olha quem está, Mariano Martins, proprietário da Martins Café. O assunto hoje vai ser bom, hein? Ele veio aqui mostrar pra gente uma variação de sabores especiais. Como que a gente percebe os sabores especiais dentro do café? Tudo bom, Mariano? Tudo jóia. Bem-vindo aqui ao LojaAoVivo.tv. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui cafeinando vocês, telespectadores e pessoal presente aqui na loja. Então vamos continuando nessa adrenalina. O que a gente vai fazer hoje? Olha, nosso objetivo hoje é apresentar primeiro os 4 sabores presentes no café. Nosso objetivo é, primeiro, falar sobre acidez, doçura, amargor e salgado. Esses são, eu quero apresentar umas receitas para vocês, que vocês consigam em casa entender o que são direito esses sabores. Eu vou usar um pessoal aqui que está na loja ao vivo como cobaia para provar esses sabores e compartilhar as experiências. E aí depois o que a gente vai fazer? Nós vamos provar um café especial, na verdade o meu café, claro, e um café comercial, um café que você encontra normalmente aí no supermercado, cuja marca a gente não revela nem sob tortura. E aí eu quero que as pessoas presentes em casa e também as pessoas aqui consigam balizar o que elas estão percebendo em relação àqueles 4 sabores que a gente provou. Amargor, doçura, acidez principalmente. Que às vezes, muitas vezes, passa despercebido isso, né? Com certeza. E você tem que treinar a sua percepção para você conseguir identificar essas notas. Tá, um bom entendedor já perceberia ou não? Com certeza. Ah, então tá. Então somos leigos, gostamos de café, mas vamos lá. Vamos lá. Meu objetivo é treinar vocês para serem chatos com seus amigos e não serem mais convidados para nenhuma degustação de café, mas vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre esses 4 sabores. Os 3 sabores mais comuns no café são a acidez, doçura e amargor. Tá. Com relação à acidez, o que é isso? Quando você coloca uma substância ácida na boca, você imediatamente embaixo da sua língua começa a salivar. Por que isso? O ácido irrita a sua boca e automaticamente a sua boca dispara um sinal para deixa eu salivar, deixa eu salivar. Com certeza. Se você, por exemplo, colocar uma gota de limão na sua boca, você vai ver que você vai salivar absurdamente. Por que isso é interessante? No café brasileiro não é muito comum a gente ter acidez, mas em outros cafés, por exemplo, centro-americanos ou africanos, isso é muito legal e muito desejado. Por que isso? Quando você mistura a acidez com algum outro sabor, essa acidez, ao fazer você salivar, ele vai espalhar muito mais o sabor pela boca. Por exemplo, a gente vai provar uma substância açúcar apenas. Você coloca na boca e o açúcar fica lá, sentado na sua língua, como enchendo o saco. É apenas pesado, sem graça. Quando você adiciona ácido nesse açúcar, você vai ver que é uma sensação licorosa, muda completamente a sua percepção de como que ficou essa relação. Jamais pensaria nisso. Você vai provar. Aí o terceiro elemento, muito comum nos cafés mais tradicionais, os cafés de mais baixo custo, é o amargor. O amargor é uma substância, um sabor geralmente associado à angústia e, vamos dizer assim, sensações não tão prazerosas, né? E eu quero mostrar para vocês que o café não necessariamente precisa ter amargor. Isso é apenas um problema relacionado à torra, a uma torra mais escura. A gente vai identificar. Vocês vão provar amargor. Você não, eu vou te poupar disso daí, mas nossas cobaias vão provar. E aí, por último, é o salgado. É um sabor que também existe no café, embora não muito comum. Esse é um sabor do café robusta, o café do Vietnã ou o café do Espírito Santo, que são cafés de mais baixa qualidade. Então, quando você provar um sabor salgado no café, aí tem alguma coisinha estranha nele, não necessariamente vai ser de uma boa qualidade. E você começa por qual? Vamos lá. Vamos lá, eu vou preparar para vocês primeiro uma solução de ácido, tá? Para isso, eu vou fazer uma receita que eu vou compartilhar aí com vocês. Quem está vendo de casa também consegue fazer essa receita. Bastante simples. Vinagre, qualquer vinagre. Então, eu vou colocar aqui 50 ml de água. Para quem não tem uma balancinha em casa, 50 ml... gente, vocês têm algum medidor de volume em casa, né? 50 ml todo mundo arranja. Então, vamos lá. 50 ml de água. Isso eu faço com uma água normal, água normal, né? água filtrada. Não é uma água aquecida. Não, água à temperatura ambiente. Só para você fazer o teste, tá? Exatamente.
E aí eu vou colocar uma bela cacetada. Eu vou colocar 5 ml. Na verdade, vamos colocar assim o equivalente a 2 colheres de sopa de vinagre nessa água. Tá? Vou colocar um pouquinho mais. Perfeito. Essa é a nossa primeira solução, uma solução ácida. Certo. Eu já vou deixar ela reservada aqui. Deixa eu pôr aqui. Perfeito. Segunda solução, a solução doce. Eu vou colocar de novo 50 ml de água. Tudo igual. Tudo igual. E agora, de novo, o equivalente a 2 colheres de sopa de açúcar. Essa é a solução doce. Essa é a solução doce, com certeza. Perfeito. Maravilha. A terceira solução, amargor. Como você definiria o gosto de amargo? Muita gente fala Giló, Negroni. Pra febre. Exatamente. Eu gosto muito de usar Novalgina para fazer a minha solução aí de amargor. Pirona, né? Exato. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. Então tá aqui, para não dizerem que eu tô mentindo, usamos dipirona. Eu uso 50 ml de água também e 10 gotas de Novalgina. Tá saindo aí? 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Tem uma só pro chorinho. Show de bola. E aí, por último, nossa solução de sal. Essa pode colocar uma colher de sopa também, que não vai ter erro. Já vai dar para perceber. Agora, Mariana, você é um bom bebedor de café, obviamente, né? Eu tenho Tava bastante. dizendo aqui nos bastidores que toma por volta de 1,5 litro por dia de café. Então, por dias eu tomo quantidades grandes mesmo de café, mas eu tomo coado. Eu gosto de tomar café coado, bastante suave, numa diluição bem leve. Eu não tomo 1,5 litro de expresso, senão eu já Sim. teria provavelmente É isso matado que eu ia te alguém, ou perguntar. morrido, coisa do gênero, né? Vamos lá, esse é o salgado. Esse é o salgado. Então agora, o que eu gostaria é fazer a nossa degustação, trazendo as nossas cobaias para cá. Vamos lá. Tem a Carol, que está aqui na nossa oficina, e a Raquel. Tudo bem, meninas? Prazer. Tudo bom? Bom, Olhou. Vamos lá. Primeira solução. Azedo. eu sou na expectativa. Azedo. Isso é a acidez. Não precisa beber tudo. Ah, eu esqueci de falar. Quem quiser cuspir, fica à vontade de cuspir. Porque, olha, falei cobaia, né? Raquel, entra só um pouquinho na nossa bancada, por favor. Isso, pra gente ficar tudo juntinho aqui. É. Já tomou, Carol? Nossa. Provou? Sintam, quem está em casa também provando, sinta a salivação embaixo da língua. A principal sinalização é muita saliva aqui saindo. Até eu salivei, só de sentir o cheiro. Agora, a segunda é a brincadeira mais legal do café. Doçura. Esse, todo mundo fica feliz em provar. Doce é universalmente Enquanto elas só legal. estão provando, daqui a pouco a gente vai bater um papo. A carinha melhorou, viu? Melhorou. Dá pra sorrir agora, né? Agora eu recomendo a vocês, façam uma brincadeira colocando 2 partes da solução doce com uma parte da solução de acidez. Não vai confundir aí, né? 2 partes, um pouquinho de cada. Da doce para uma da acidez. Uma brincadeira de... Ô, meu pai. Melhorou um pouco, mas Melhorou um pouco, mas você ainda percebe muito. muita acidez. Exato. A acidez ela é percebida normalmente de 5 a 10 vezes mais forte do que a doçura. Então, para a gente ajustar isso daí, uma pequena dose, uma porção dessa solução ácida que a gente fez, ela precisa ser equilibrada com mais ou menos 10 partes da solução doce. Então, eu recomendaria agora para vocês, joga tudo que sobrou da doçura junto nessa solução mista. E vocês vão ver que o objetivo é acertar a proporção até a gente ficar com uma solução que ela parece licorosa na boca. Você tem a doçura agradável e você tem ao mesmo tempo a salivação, tá assim, sem ficar desagradável. Tá bom, assim. Melhorou. Melhorou. Não está Mais desagradável. doce, né? Melhor. Beleza. Agora Ah, meu pai. a gente volta para desgraça.
Agora vem o de pirona? Vem de pirona. Exatamente. Vamos fazer um pequeno golinho. Elas devem estar se perguntando, mas cadê o café? O Calma. momento tão esperado, porque isso é muito ruim, gente. Olha, Não Mariana, era uma não degustação vou de te perdoar. cafés, né? Vamos lá. Ai, gente, eu não gosto disso. Não vai abaixar a pressão, é só um tiquinho. Mas eu não senti muito gosto. Não tá tão não tá forte. Não Não sei se tá é por tão causa... forte. É porque a gente... São 10 gotas também, né? Querem mais um pouco para vocês não. conseguirem perceber? Eu É? quero, porque tá muito fraco. Quer mesmo? Você tá falando sério? Não tá com sentido, eu não senti o gosto Gente, do... isso é um fel. Não tava, tá muito fraquinho. Não, tá É que, na ótimo. verdade, quando a gente toma isso como remédio, são 40 gotas, né? Agora tá sentindo mais, mas ainda achei não tá aquela. É, E aí? Tá quase agradável? tá quase agradável. Tá quase agradável. Eles devem estar colocando açúcar aqui, então, para desaparecer um pouquinho o gosto ruim. Vamos ver, enfim. Porque teria que estar muito amargo. Eu percebo como muito... Ah, então vamos fazer um pequeno à parte. Eu percebo o amargor como muito amargo. E aí tem uma divisão. Um quarto da população, ela não percebe muito bem o amargor. Ela tolera um nível muito grande de amargor. Metade da população, 50%, ela percebe, vamos dizer assim, normalmente o amargor. Tá. E um quarto da população, ela percebe de uma forma terrível. Essa solução que eu fiz é uma solução que funciona para mim. Eu percebo muito bem Paladares o amargor. e paladares, Exatamente. É até um teste para fazer com os amigos. Ver O salgado quem é tem. perceptível, não tem jeito. É. Vamos lá. Mas eu não E- percebi no primeiro, no segundo... Ela Não foi. sei, depois, não no começo, a hora que você bebe o dipirona, no primeiro momento você não sente, mas depois ela aparece. Isso é uma coisa legal. O amargor também, Fica na boca, ele, né? ele tem uma percepção incremental. Se você toma um gole de amargor, ok. Se você toma o segundo gole, ele aumenta. O terceiro gole, ele aumenta. E ele fica no retrogosto. Ele fica na sua língua e você continua sentindo o amargo por muito mais tempo. E tudo Eu estou isso vai nessa ser- fase agora. Tudo isso vai ser tirado com café em breve. Calma aí. Com certeza. Agora eu vou fazer uma solução, vou passar para elas a solução de sal, apenas para a gente, afinal, são os 4 sabores mais comuns mesmo. Então, sal, ok. Sal. Esse vocês encontram principalmente no café robusta do Vietnã. No Brasil, esse sabor não é tão comum no Jesus. café. Ainda bem que eu fiquei fora dessa parte. Isso que era boa. Vamos ao café. Para lavar a boca, então, vamos ao café. Maravilha. Fabíola, se você puder trazer água quente, eu vou precisar. Vamos lá. Então eu vou usar aqui para nossa apresentação de café duas categorias bastante diferentes de café. Primeiro, eu vou fazer um café especial, perfeito. Primeiro eu vou fazer um café especial, o meu café, Martins Café. Martins Café. E eu vou Design da comparar caixinha ele. É ótimo, né? Vou comparar ele com um café tradicional, café que você encontra normalmente no supermercado, cuja marca eu não posso falar, por Diga, conta Carol. das impressões que vão aparecer aqui. Qual que é o café especial? O que significa isso exatamente? Vamos fazer assim? Deixa eu deixar vocês falarem as diferenças que vocês percebem entre um café Boa. e outro e depois a gente consegue ir comentando junto? Eu sou um pouco desastrado, eu tô aqui apanhando para não jogar para fora. Perfeito. Esse daqui Delícia. é um café especial, você percebe pelo ponto de torra, um pouco mais claro. Aí eu não sei se a luz está permitindo a gente perceber exatamente aí a distinção, mas eu vou colocar agora um café tradicional. A gente coloca lado a lado. Ah, então você já mostrou, tudo bem. Vocês conseguem ver Ah, que sim. não dá para dizer que um é um, outro é outro. Não dá para tentar enganar, porque esse daqui, o café tradicional, muito mais escuro, Sim. a torra, e esse daqui é uma torra muito mais clara. Por que a torra clara e a torra escura? Essa é uma pergunta que me fazem sempre. Por que o seu café, Mariana, tem uma torra mais clara? Muitos dos sabores que a gente percebe no café, por exemplo, a doçura, a acidez, eles acabam morrendo quando você vai para uma torra um pouco mais escura. Por quê? Na torra você está realmente queimando o grão. E a partir de uma certa temperatura, a partir de um certo grau de torra, boa parte das moléculas de doçura e de acidez,
elas vão embora, elas não estão mais disponíveis porque elas já pegaram fogo. Então o que sobra é apenas o amargor, ou o que predomina é o amargor. Nossa, só no sentido do olfato já muda. Com certeza. Total. A gente nem precisa ainda entrar no sabor, só no cheiro você já consegue perceber a diferença de forma fácil. Nítido, né, meninas? Esse aqui nem tem, né? Não tem. Consegue sentir. Não sei se é porque o outro prevalece tanto. É muito diferente. Nossa, sem comparação. Bom, e aí? Agora vamos provar esse café e vamos tentar identificar aí os 4 sabores em cada um deles. Agora eu entro. Parte boa, quero entrar. Vamos lá. Eu vou fazer agora, então, para eu preparar esse café. Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Quanto de pó eu coloco para preparar o café? Todo mundo tem essa dúvida. Vamos lá. Eu gosto de usar 10%, ou seja, para cada 100 ml de café, eu uso 10 gramas de pó, o que equivale a uma colher de sopa. Então vamos lá, você vai fazer um mug, aproximadamente 200 ml, 2 colheres de sopa. Você vai fazer para os amigos alguma coisa a mais, 400 ml de café, 2 mugs, 4 colheres de sopa. Bastante simples, a prova de erro. Então eu vou fazer, como eu tenho uma balança aqui, eu não vou usar a colher de sopa, eu vou usar a dose precisa. Então vamos lá, primeiro o meu café. Eu vou usar 30 gramas de café. Usou 30, tá? 30 gramas, tá? Porque eu vou fazer 300 ml para todo mundo conseguir provar uma quantidade legal de café. Agora, mais uma coisa. Ferver ou não ferver a água? Basicamente, quando a gente ferve a água, boa parte do oxigênio que está na água, ele vai embora, ele evapora. O que acontece? Esse oxigênio é necessário para você conseguir extrair melhor o aroma do café. Não sei se vocês já perceberam aquele pessoal de chá na China, por exemplo, quando eles vão fazer o chá, eles têm todo um malabarismo de colocar água aqui em cima para cair. Por quê? O objetivo é tentar oxigenar o máximo a água e aí vai soltar o máximo de aroma. Se você fizer um café com uma água que ficou fervendo por minutos, ele não vai conseguir soltar todo o aroma que ele tem potencial de soltar. Por isso que eu gosto de, eu deixo, assim que abre fervura, eu corto o fogo e aí eu já posso servir. Exatamente. Esse é o famoso café coado. E outra coisa, eu sempre faço uma pré-infusão. Como assim? Eu sempre coloco pó, aí eu adiciono uma pequena quantidade de água só para hidratar o pó, porque o que acontece? O pó ele precisa primeiro absorver a água, aí ela vai começar a agir dentro do pó, soltando aí os compostos que depois a gente vai extrair, para aí eu jogar uma quantidade grande de água. Se a gente joga água de primeira, de cara, sem fazer essa umedecida do pó, o café não vai ter o mesmo sabor, ele vai ficar muito mais fraco. A gente vai adoçar normalmente. Vamos dar a primeira bicada sem adoçar. Tá bom. Depois, Fechou. o açúcar, ele disfarça qualquer pecado. Quando você coloca açúcar, pode estar a pior coisa do mundo, ainda vai ficar agradável. Então vamos lá, pessoal. Esse é o primeiro café. Obrigada. O que vocês percebem dentro daquela, vamos lá, doçura? Como que vocês percebem depois acidez e amargor? Não sinto amargor. Eu sinto bem suave. Suave. Bem suave. Eu sinto nada doce, obviamente, mas também não sinto pesado e nenhuma acidez. Nenhuma acidez. Nenhuma acidez. Minha recomendação, termina assim que vocês engolirem o café, percebe se está alguma coisa acontecendo embaixo da língua de vocês. Vocês tomam um gole de café. Agora, tenta ver se tem alguma coisa embaixo da língua. Vai demorar mais ou menos 10 segundos para você começar, supostamente, a salivar. Salivar. Começa a encher, exatamente. Enche bastante. Isso é a acidez atuando. Isso faz o quê? Faz com que o café adquira uma finalização. Como ele vai estar fazendo você salivar, Não paro mais. toda essa doçura que está na sua boca, ela vai continuar passando pela sua língua e você vai continuar sentindo o sabor desse café por muito mais tempo. Porque com certeza nosso pH deve estar bem diferente. Com Então certeza. você
Fica o tempo todo batendo com ele, né? Exatamente. Bom, esse já foi. E com relação à doçura, a Gostou? acidez diminui muito a percepção da doçura. Então, a gente muitas vezes não consegue perceber tão bem a doçura, mas vocês falaram uma coisa importante, amargor. Baixo amargor. Aqui já no É, os- cheiro. é- Eu sim, posso falar? Claro. Eu sinto um aspecto mais torrado. Eu sinto aguado, na verdade. Mas, não sei. Ele não é pesado, mas ele não tem gosto de café. Boa! Essa é uma ótima. Eu nunca tinha ouvido essa É. eu acho bem legal. Porque quando você toma esse aqui e depois você toma esse na sequência, É. ele não tem gosto de café. Não tem gosto de café, mas ao mesmo tempo eu sinto um pouquinho mais amargo. E eu não participei dessa brincadeira e nunca tomei café amargo. Aham. Eu digo, sem adoçar. Então, eu não tenho muita analogia. Ele não tem gosto de café e ele é super amargo. E você, Carol? Ele é super amargo. Ai, eu ainda não consegui decifrar exatamente. Mas eu já no cheiro dele, você vê que o café tá mais queimado, é diferente. Agora, o que a gente faz? Vamos perdoar todos os pecados. Vamos colocar açúcar no café. Coloquem um pouquinho de açúcar e aí vocês comparem os dois cafés. É bem pouquinho. Eu prefiro, no lugar de colocar açúcar, comer um doce, um brigadeiro. Nossa, é que ele fica mais amargo, Raquel. Nossa, fica Socorro. uma delícia. Vamos lá. Eu sou suspeito. A gente sempre recomenda para os nossos clientes as harmonizações de café, que vai trazer uma acidez com doces. Isso para mim fica perfeito. É exatamente isso. É a percepção do açúcar, só que de uma forma diferente na sua boca. É uma combinação. Combina, 1 mais 1 vira 3. Combina Um mais um vira 3. Provei um, vou provar o outro. Eu vou por açúcar. Nossa. Eu consigo perceber a diferença, mas eu não consigo responder em palavras. Os dois pioram, né, eu acho. O que não era muito bom ficou pior. E o seu, que era muito bom. A chata. Ai, eu É isso mesmo. tenho essa opinião também. Mas ainda consigo diferenciar um mais torrado do que o outro. Tô errada? De forma alguma. É uma coisa De forma alguma. torrada. Os dois mais ou menos ficam um pouco mais próximos um do outro. Você não percebe tão gritante a diferença entre eles. E aí entram algumas coisas interessantes. A doçura do açúcar, ela diminui a sua percepção do amargor. Por isso que meu pai sempre falava, você tem que tomar o café quente e doce, Muito senão ele quente. fica intragável. Por quê? Tanto a doçura quanto a temperatura, quanto maior a temperatura, menor a sua percepção do amargor. Então, quando o café esfria, você percebe muito mais o amargo. E um café que já é naturalmente amargo, ele vai ficar ridiculamente amargo. O café da concorrência, ele praticamente não tem acidez e ele tem um amargor forte gerado pela torre intensa. Enquanto o nosso, ele tem uma acidez mais pronunciada, que faz você salivar, e um amargor muito mais delicado, muitas vezes nem presente, nem perceptível. Essa é a diferença. Isso falando apenas dos 4 sabores. Quando a gente entra na questão das notas aromáticas, a gente consegue perceber nos cafés especiais notas que vão do floral, frutado, além do básico caramelo, mel. Essas são notas super comuns. Enquanto que você, num café tradicional, você vai ter o que meu avô definia como cheiro de café. É uma coisa um pouco... Eu não sei definir o cheiro de café, mas eu não consigo perceber os aromas florais, os aromas frutados e nem as notas de caramelo. Pra quem tá acompanhando aí do outro lado, agora dá pra fazer isso em casa. O que você recomenda? O que eu recomendaria? Sempre que você tiver a fim de provar um café, dá a primeira bicadinha sem açúcar. Não tô sendo aquele cara radical que diz jamais pode colocar açúcar no café, senão você terá 7 anos de azar. Não, negativo, vai com calma. Mas dá a primeira bicada sem açúcar, só para você sentir o verdadeiro sabor. E quando você tiver a fim de fazer uma brincadeira com os amigos, faz isso. Compra um café que você acha que vai ser mega legal, aquele café que você tem guardado para os amigos, compara Martins, com né? o café. Por que não, Martins? Tome um bom café, não precisa ser necessariamente o meu, mas tome um bom café. Show. Todo mercado é privilegiado. E aí depois você compara com um café tradicional que tem em supermercado. Faz essa brincadeira com seus amigos e depois manda pra gente no nosso Facebook, facebook.com/Martins Café, as suas impressões dessa comparação.
A gente realmente adoraria esse feedback. Com a gente certeza. gosta muito de ver o que o pessoal faz dessa brincadeira. Obrigada, meninas. Mariano, muito obrigada pela experiência. E você, internauta, acompanha a nossa programação? Tem muita novidade por aí. A gente se vê em breve. Tchau, até lá.